Glória a Deus. Irmãos, essa é uma mensagem de grande revelação de Deus. Eu acredito que essa é uma mensagem muito profunda, porque essa mensagem que nós acabamos de ler, ela se inicia com uma pergunta. E a pergunta é: quem creu ou quem deu crédito à nossa pregação? O profeta, ele começa fazendo uma pergunta para o povo: quem deu crédito à nossa pregação? Porque se você meditar, se você olhar para a tua vida, para o teu dia a dia, se você olhar para a igreja ao qual você frequenta, você vai perceber que Deus, Ele sempre falou. Você vai perceber que Deus, Ele sempre tem falado. De alguma forma, Deus, Ele tem revelado a você. Às vezes nas pequenas coisas, às vezes nas grandes coisas, às vezes nos milagres, nas bênçãos, às vezes através da nossa própria vida, em estarmos aqui. De alguma forma, Deus, Ele sempre tem falado. Mas o que nós precisamos entender é que não é por falta de voz, mas é por falta de fé. Porque a voz de Deus tem ecoado no meio do povo de Deus. A voz de Deus tem ecoado nas igrejas. Mas o maior problema é a falta de fé, a falta de compromisso e a falta de fidelidade daqueles que dizem servo de Deus. O quanto Deus ele tem tido misericórdia de cada um de nós. É verdade, né? A todo momento Deus, Ele tem tido essa misericórdia. Só que a pergunta que ecoa no nosso meio: quem deu crédito à nossa pregação? Porque você sabia que muitos até têm dado ouvido a palavra, a voz de Deus. Muitos até têm prestado atenção naquilo que Deus fala. Mas não tem recebido de coração. Quando você olha para essa palavra, você vai perceber uma revelação falando do Filho de Deus, falando de Jesus. Ele começa a pregar falando que Jesus ia ser rejeitado, ia ser humilhado. Ele começa a pregar falando sobre que Jesus, Deus ia enviar Jesus do céu e que Jesus ia sofrer. Que as pessoas iam cuspir na tua face. As pessoas iam
humilhar Ele. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Que mesmo humilhados, rejeitados, a palavra fala que certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mesmo passando por tudo, Ele olhou para nós e pegou toda a nossa dificuldade, as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, olhando para essa palavra, o que você percebe? O que você entende? Que a igreja, ao qual foi salva por Cristo, a igreja, a noiva escolhida por Cristo, a igreja que é abençoada por Deus, ao qual Jesus ele fala que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus. É a mesma igreja que tirou os olhos da cruz. É a mesma igreja que recebeu misericórdia de Deus, e é a mesma igreja que deixou de olhar para tudo que Jesus fez. Porque a Bíblia diz que Ele não havia nem formosura nele, não havia aparência, não havia beleza. Ele era rejeitado pelos homens, e os homens de dor que sabem o que é padecer. Sabe por que você está aqui? Alguém sabe? Sabe por que você acordou? Sabe por que você tomou café da manhã? Alguns não tomaram, mas você tomou café da manhã. Sabe por que você almoçou? Sabe por que você trabalhou? Sabe por que você chegou até a igreja? Porque Jesus olhou para você e te deu mais uma oportunidade de vitória. Porque Jesus, Ele te deu mais uma chance. É por isso que você viveu o dia de hoje, fez tantas coisas. Só que em meio a tantas oportunidades, a tantas coisas, o que nós temos feito para Deus? O que nós temos feito com as nossas oportunidades que Deus tem nos dado? O que você tem feito? O que nós temos feito? A cruz foi por você. A cruz foi por mim. A cruz foi por nós. A cruz foi por essa humanidade. A cruz foi por nós. E muitos, mesmo recebendo essa misericórdia, não reconhecem isso. Muitos desprezam isso. Muitos viram as costas para aquele que salvou, para aquele que mudou a nossa vida. Muitos ainda têm escolhido o mundo, têm escolhido o erro.
para a humanidade. Aí eu comecei a imaginar dentro dessa palavra. Sabe o que? O sentimento do profeta. Quem estava sendo usado por Deus aqui? O profeta Isaías. Você consegue imaginar se colocar no lugar do profeta Isaías? O que ele estava revelando era algo profundo da parte de Deus. Porque era uma mensagem muito forte, uma mensagem impactante. Se você olhar para a palavra, você vai ver, irmãos, que não é qualquer pessoa que revelou o que o profeta estava revelando aqui, sendo usado por Deus. Às vezes você está perguntando, mas o que ele estava aqui tão extraordinário revelando? Amém, vou dizer para você, ele estava revelando nada mais a vida de Cristo sobre a terra. Ele começou a pregar para o povo, dizendo assim: olha, Deus vai enviar o Salvador, Deus vai enviar Jesus. Se você voltar um pouquinho antes, você vai perceber que ele é algo tremendo. Ele vai dizer assim: olha, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Olha que revelação, ele estava dizendo: meu servo, o servo que é Jesus, ele vai vir, vai proceder com prudência, será exaltado. E ele vai dizer assim: será elevado e será muito sublime. Quem pregou a mensagem essa? E aí ele vai dizer como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Só que ele estava dizendo aqui: o meu Senhor apanhou tanto, sofreu tanto, que ele estava desfigurado. É por isso que um pouco à frente vai falar que ele não tinha beleza e não tinha formosura, não tinha aparência. Às vezes a gente olha para esses filmes sobre a crucificação e a gente fala assim: meu Deus, cuidado do meu Senhor, aquilo ali não se compara a nada o que o meu e o seu Senhor Jesus passou. E aí ele diz assim: pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Mas veja só, presta atenção agora. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Diante dele não há autoridade, não há poder. Diante da presença, diante de Jesus, até os reis, aqueles que se acham poderosos, têm que se calar perante o nome, perante a presença de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Diz que até os poderosos vão fechar a boca por causa dele, porque aquilo que não foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Eu quero trazer aqui para você sobre o sentimento do profeta agora. Ele começou a pregar sobre a vida de Cristo.
Ninguém faz a obra de Deus. Os sentimentos não mudam. Quem está dando crédito àquilo que Deus fala? Porque, irmãos, de uma coisa eu acredito, sabe? De uma coisa eu sei, tenho a plena certeza disso. Esse que nos prega nessa noite, eu não tenho nada para fazer na tua vida se Deus não revelar. Eu não tenho condição de pregar uma palavra dessa se não vir de Deus. Eu não prego outra coisa da igreja a não ser salvação, arrependimento, céu. O profeta Isaías, ele estava pregando isso, ele estava dizendo para o povo, ele queria que o povo fosse salvo, que o povo entendesse, que acreditasse que verdadeiramente ele estava sendo usado por Deus naquele momento. Não é à toa que ele é chamado profeta messiânico. O que mais pregou sobre a vida do Messias, o que mais pregou sobre a vida de Jesus. E hoje o que prega não se prega sobre a vida dessa forma, mas se prega a volta dele para buscar a tua igreja, porque ele prometeu. Então o que é pregado é salvação, para que haja mudança, arrependimento, para que nós venhamos a morar no céu, para que quando ele vir buscar a tua igreja, nós venhamos a subir com ele em glória e morar no céu com ele. Glória a Deus, aleluia. Ei, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Quantos aí estão pregando engano? Quantos estão pregando um evangelho que não é de Deus? Quantos estão aí defraudando, tirando aquilo que é da igreja e não pregam a verdade? Mas nós temos uma igreja que Deus colocou nas nossas mãos, ao qual tem mostrado o caminho do céu, culto a culto. O quanto Deus tem falado comigo e com você. O quanto Deus às vezes tem falado para você, luta. O quanto às vezes Deus tem falado para você, ore mais. O quanto Deus tem falado para você, se consagre mais, venha mais para a igreja, busque mais, se humilhe mais. O quanto às vezes Deus tem falado com a igreja, me busque mais, estejam mais na minha presença, me adore mais, clame mais, se prostre mais na minha presença, mas o povo não quer. O povo não aceita. Poucos o que creem, poucos que acreditam. Raros são as pessoas, às vezes, irmãos, dentro da própria igreja, que acreditam que Jesus vai voltar e acha que o tempo está passando, até hoje não voltou, vai voltar. Ele prometeu, ele vai te buscar. Se você quiser, você vai morar com ele no céu. Mas nós precisamos fazer a nossa parte aqui nessa terra, que é adorar o nosso Salvador, que é congregar, estar na igreja. Eu já disse para a igreja, estar na igreja é o mínimo que um servo de Deus pode fazer, aquele que diz que ama a Deus. É o mínimo. Por isso que muitas das vezes há um sentimento de tristeza em retorno. Abra sua Bíblia só em João capítulo 5, só para você entender. João capítulo 5. Amém? João é bem fácil, João capítulo 5. Glória a Deus. Quem achou, diga amém? João capítulo 5.
Em nome de Jesus. Olha só, igreja. Presta atenção nisso aqui. Versículo João 5, versículo 1. Vamos aguardar para acompanhar o Jesus. Glória a Deus. João 5, amém, versículo 1. Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Olha aqui, pastor. Presta atenção no que nós vamos ler agora. Presta atenção. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas, porque o anjo descia em certo tempo, agitando-se. O primeiro que estava no tanque, uma vez agitadas as águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou: quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta e toma o teu leito e anda. Olha aqui, pastor. Quando nós estávamos meditando Isaías 53:1 em diante, o que nós aprendemos lá? Que Deus tomou sobre si todas as nossas o quê? Todas as nossas dores e enfermidades. A palavra que diz isso. Agora, quando nós entramos em João capítulo 5 em diante, a gente vai perceber, por isso que eu pedi para você prestar atenção nessa leitura, a gente vai perceber que a palavra está dizendo que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e o quê? Paralíticos. Mas Jesus não levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade? Então por que aqui havia essas pessoas doentes? Aí, quando nós avançamos para ler, você vai perceber que Jesus também estava aqui nesse lugar. Quem percebeu isso? Agora, nós vamos entender. Não eram só essas pessoas. A Bíblia diz que Jesus se aproxima do homem. Estava o quê? 30 e o quê? 8 anos enfermos, deitado numa cama. Mas, puxa vida, mas a palavra diz que ele tomou sobre si todas as dores e todas as nossas enfermidades. Quem quer a revelação de Deus para nossas vidas hoje? Jesus sempre está. Jesus, ele nunca te abandonou, ele nunca me abandonou, ele nunca nos abandonou. Jesus sempre está presente na nossa vida. Havia pessoas sofrendo, Jesus estava lá. Tanto é que Jesus se aproxima do homem a 38. Mas então por que a história não mudou? Porque ninguém percebeu
que Jesus conversou com aquele homem há 38 anos? Sabe o que realmente eu entendo aqui? Havia uma multidão, a Bíblia diz. Ele foi o único que ouviu Jesus. Ele foi o único que teve sensibilidade para conversar com Jesus. Ele foi o único que estava ali e se humilhou: Senhor, olha, eu preciso ir lá naquele tanque, mas eu sou paralítico, eu não consigo andar. Quando eu tento ir, outro se lança, vai na minha frente, eu não consigo. Jesus, você não precisa de tanque, não precisa de movimento. Eu estou aqui para dizer para você: levanta e anda, pega o teu leito, porque você está curado, você está abençoado. Glória a Deus, aleluia. Eu estou encerrando. Mas antes de tudo isso, há uma pergunta. Sabe qual é a pergunta que Jesus faz para ele? Eu não sei se você prestou atenção hoje. Jesus pergunta para ele assim: você quer ser curado? Você quer? Muitas curas de Jesus. Essa pergunta, você percebeu? Quer ser curado? Sabe por quê? Muitos não querem. Porque não querem compromisso. Muitos só querem ouvir, não querem praticar. O profeta Isaías já tinha mostrado tudo para nós hoje. Lá atrás, antes da vinda de Cristo, ele pregou sobre que Jesus ia vir. Lá o povo já não acreditou nele. Ele falou assim: meu Deus, quem está dando crédito, quem está acreditando? Esse homem acreditou depois de 38 anos sofrendo. Ele acreditou: o meu Senhor está aqui, é Ele. Eu não preciso de movimento, eu não preciso acreditar mais nada. É Ele. É Ele. Jesus olhando nos olhos dele: você quer? Realmente é isso que você quer? Eu quero, Jesus. É isso que eu quero. Então Jesus falou assim: você não precisa de mais nada, você precisa de mim. Você precisa só acreditar. Eu perguntei, você disse que quer, você acreditou, você deu crédito no que eu falei para você. Jesus olhando para ele e disse: levanta, toma o teu leito e anda. A Bíblia vai dizer: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado, contrariando aquilo que é pregado aqui no sábado, no Novo Testamento. Meu Senhor, o Senhor, o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O meu Senhor é o Senhor de todos os dias. Amém. Eu vou dizer: quem está dando crédito? Quem está acreditando? É por isso que hoje a gente não vê curas na igreja. É por isso que hoje a gente não vê mais batismo no Espírito Santo na igreja. O povo fechou o coração. A gente aponta o dedo o pregador é fraco, não sabe falar direito, grita demais. Não é o pregador, a igreja precisa buscar. Isaías estava triste, às vezes decepcionado, angustiado, sentindo dor por dentro, sem entender o porquê. Ele falou assim: ninguém está acreditando. Ninguém. O meu Senhor vai vir para salvar, para curar, e a minha igreja não dá ouvido, não dá atenção. Deixa eu dizer algo para você, para encerrar. Sabe por que a gente olha para algumas pessoas e você vê ela testemunhando, ela alcançando uma bênção no vitória?
porque ela creu e você não. Ela acreditou numa pregação que era de Deus, que não era do homem. Ela recebeu e você não. É por isso que você vê muitas pessoas trocando de igreja e correndo atrás do homem, porque não é o homem de Deus. Ah não, mas eu vou lá porque lá você não vai. Enquanto você não crê, você não está crente, você não vai dar abençoado. Você não vai ser a pessoa que está em busca do homem. Você está olhando para o homem, para as atitudes do homem, e não é o homem, é Jesus. É Jesus. Às vezes eu olho para a minha própria vida, eu falo, Deus, eu acho que é hora de eu parar. Acho que é hora de eu levantar o olho, porque às vezes o problema é o pastor. Por que as pessoas morrem? São sentimentos de tristeza, são sentimentos de angústia que a gente é tomado. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui ouvindo essa palavra hoje. Que bom que você está aqui. Que você possa cada dia mais ter um com esse Deus. Que você possa cada dia mais viver as promessas de Deus na tua vida. Que você possa cada dia mais viver o sobrenatural de Deus, porque às vezes você está aqui. Você é o único, você é a única que está dando ouvido à voz do Criador. Você ainda está sensível ao Espírito Santo de Deus. Você ainda não perdeu a sensibilidade da presença de Jesus. Você está crendo no Evangelho da salvação, no Evangelho do arrependimento e no Evangelho que nos leva ao céu. Às vezes você é raridade no meio dos cristãos. Às vezes você é aquele que Deus falou assim: esse é meu, esse é meu, e eu não amo. Deus, ele ama a tua mão. Deus, ele vê o teu esforço. Deus, ele vê a tua fidelidade, porque você ainda está dando crédito àquilo que Deus está falando em nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte, Jesus.